passos da condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre você agora, onde quer que você esteja. Nós não estamos aqui presencialmente, mas num só coração e num só espírito, nós nos unimos neste momento para adorar a Deus, para cultuá-lo. O culto sempre é para Deus, né? O espírito, a intenção é a mesma, um culto teocêntrico. Um momento de olhar a palavra e entender pela palavra quem Deus é, quem somos nós e por que Deus é digno de toda a adoração, de todo o reconhecimento. Para nós iniciarmos, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 20. E nesse texto nós veremos o quão glorificado, grande e poderoso é o Senhor Jesus na vida da sua igreja. O texto diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nesta visão que João teve, ele teve a revelação de que Cristo, aquele Jesus morto, humilhado, ressuscitou, subiu aos céus, e na presença de Deus Pai está Ele, todo-poderoso e glorificado. E esse Cristo glorificado diz a João: João, conte para as igrejas o que você acabou de ver. E o que você viu, sim, é Jesus, o Cristo, o primeiro e o último, glorificado, poderoso, que tem nas suas mãos a sua igreja, que anda no meio do seu povo, que sabe o que está acontecendo, que caminha entre nós, que cuida de nós com todo o seu poder e glória. Essa visão do Apocalipse nos faz lembrar que Cristo está no nosso meio, que Cristo tem nas suas mãos as nossas vidas, que Cristo não é aquele humilhado e vencido, não. Cristo venceu a morte, está glorificado diante do Pai, e Ele sabe, Ele ouve, Ele vê tudo o que estamos vivendo. É por isso que podemos confiar nele. O que João escreveu e disse àquelas igrejas, ele diz hoje para nós: confie, porque Jesus está entre nós e as nossas vidas estão nas suas mãos.
Vamos adorar esse Cristo que tem cuidado de nós, esse Cristo poderoso que governa o seu povo, que governa a sua igreja, que governa a história. Vamos orar. Senhor, nesta hora te damos graças e adoramos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, que tem cuidado de nós, mesmo em face das grandes crises e tribulações. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, o Senhor anda no nosso meio. Obrigado porque nós não estamos ao léu, mas o Senhor nos segura pela mão. Obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o vencedor, que não deixará a nossa vida perdida e nem na morte. Obrigado, Deus. Te cultuamos nesta noite, te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador e o Senhor está sempre conosco. Louvado seja o Senhor, o nosso bom e perfeito pastor. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico Comigo. Tu és o meu pastor, nada faltará. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão. Eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Queridos irmãos e irmãs, em Apocalipse nós vimos que Jesus está glorificado e Ele assenta no trono e Ele tem todo o poder e está no nosso meio e nos conduzindo com a sua mão poderosa. Ele é o pastor que cuida do seu povo, que cuida do seu rebanho. E um texto que está lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, nos faz ver o caráter desse Cristo, como Ele se compadece de nós, o seu povo. Diz o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Neste texto, o autor nos faz lembrar que Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós junto a Deus Pai, ele também pisou nessa terra. Ele também viu o sofrimento. Ele também sofreu. Ele não pecou, nós pecamos, mas ele sofreu com a gente todas as dores que hoje sofremos. Deus sabe o que é passar pela crise que nós estamos passando. Deus sabe o que é a escassez de recursos. Jesus sabe o que é a dor da perda. Jesus sabe. E Ele sabe e se compadece de nós, porque Ele é misericordioso. Então, nesta hora, eu quero chamar você a fazer o que esse texto diz. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos socorro em ocasião oportuna. Aproveite esse momento, aí onde você está, se ajoelhe, clame a Deus, se achegue com confiança no trono da graça, porque Jesus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, e Ele quer nessa hora cuidar de você, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer entrar com providência na sua vida. Então aproveite onde você está, se achegue com confiança diante do trono da graça. Vamos ter uns instantes aí de oração. Eleve seus pensamentos a Deus. E enquanto isso, nós cantaremos o cântico Confiança. Confiança nesse Deus que se compadece de nós. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Confesso que me afastei e esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.
deu, e a enxergar até o que não se pode ver. Chega um dia de entender até o fim não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Agora é tempo de clamar, agora é tempo de se render. O nosso Deus sabe que está conosco, sabe o que está acontecendo, sabe o que estamos passando, e Ele diz que jamais, jamais nos deixará. Porque tudo pode passar, mas o amor dele, esse jamais nos deixará. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Meus irmãos e irmãs, para a nossa meditação,
para a reflexão na palavra de Deus, eu convido a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus queridos, em tempo de crise como nós estamos vivendo, nós procuramos de alguma maneira encontrar culpados e soluções. Culpados, via de regra, nunca resolve o problema. Pode evitar futuros problemas, mas não exatamente agora. Procurar soluções, sim, é de todo bom. É importante pensar na cura do coronavírus com vacinas, remédios, ações preventivas como nós estamos vivendo agora, de isolamento, de afastamento social, de reclusão, para não permitir mais contágio. Todas essas coisas são interessantes e importantes. Agora, o povo de Deus pode e deve contribuir com algumas ações que não são humanas. Vai além. Nós temos solução para o problema que estamos vivendo, que é maior, e eu ouso dizer até mais eficaz do que aquilo que humanamente pode ser feito. Que bom que as coisas humanas estão sendo feitas e Deus usa elas para cumprir o seu propósito. Mas você e eu, como povo de Deus, temos uma arma poderosíssima. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. O texto que nós acabamos de ler é um texto que narra a construção e consagração do templo de Salomão. Salomão, filho de Davi, construiu o templo, o lugar da adoração ao Senhor. Até aquele momento, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, esteve em tendas, esteve na casa de Obed-edom, mas agora eles intentaram construir um prédio muito lindo, glorioso, para que ali estivesse a Arca da Aliança e ali fosse o local da habitação de Deus. Salomão então fez isso, e tudo que ele intentou fazer, diz o texto que ele foi bem sucedido. Quando ele terminou de construir, chamou o povo para prestar o culto a Deus, e ali naquele culto ele faz uma linda oração. Está no capítulo 6. E nessa oração, Salomão diz: Senhor, esta casa agora é consagrada a Ti. E nosso pedido é que, quando a chuva parar de cair do céu, quando alguma peste nos assolar, quando algum problema nos sobrevier, nós vamos vir até esta casa e vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir o Teu socorro. E nós, ó Deus, confiamos que o Senhor há de nos ouvir e de nos atender e nos socorrer. Ali, depois dessa oração, eles cultuam o Senhor, algo maravilhoso acontece, cai fogo, queima as ofertas, numa expressão de que Deus aceitou todo aquele ritual. E diz o texto que um pouco depois, Deus responde a Salomão, ele responde à oração. E é justamente o texto que nós acabamos de ler. Nessa resposta, Deus diz que aceita aquele lugar. Deus recebe aquela construção como um local para a sua morada. E ali Deus faz algumas promessas para Salomão. Promessas espetaculares, que estão também sobre a nossa vida hoje. Deus diz ali no versículo 14, como resposta ao que nós podemos fazer em meio à crise. Porque a pergunta que se instala é: o que pode ser feito? O que nós faremos
nesse tempo de crise? Deus responde dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo que clama por mim, que fala o meu nome, que diz crer no meu nome, se humilhar. Primeira coisa, se esse povo se humilhar, o que fazer diante da crise? Se humilhar na presença de Deus. Humilhar aqui tem um aspecto de reconhecer as fraquezas, reconhecer a nossa insignificância. Talvez hoje, mais do que em outros dias, nós podemos reconhecer o quão pequenos nós somos, quão fracos nós somos, o quanto que um vírus, não perceptível aos olhos humanos, é capaz de nos entocar, é capaz de nos fazer correr para casa, é capaz de nos temer, de fazer temer o que vai acontecer no futuro. Percebamos como nós somos fracos, como a nossa vida é neblina. Meus queridos, Deus diz assim: se esse meu povo que diz crer em mim, reconhecer suas fraquezas. Diz mais o texto: se esse povo orar, se esse povo se humilhar e orar. Infelizmente, na correria do dia a dia, nós desprezamos a oração. A oração é um meio de graça que Deus nos deu, tão poderoso. Um meio de graça que significa adentrar a sala do trono de Deus e ali poder falar com Ele face a face. Saber que nós temos o privilégio, que Deus nos deu o privilégio de nos achegar à presença dEle, Ele que tudo pode, Ele que tudo sabe. O privilégio de nos achegar a Ele, falar com Ele, suplicar a Ele, pedir a Ele. E quantas vezes, tendo esse privilégio, nós o desprezamos. Fazemos tantas outras coisas, corremos atrás, usamos o nosso próprio esforço. Meus queridos, já dizia no passado os pensadores cristãos que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus está dizendo: vão orar, orem. Diz mais, não só orar pela bênção, mas ele diz: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. O termo usado aqui na língua original, buscar, é ter desejo por ele. Se esse povo me buscar tendo desejo, não só pelo que eu faço, mas pela minha presença, se eles desejarem a minha pessoa na vida deles. Quantas vezes nós desejamos tantas outras coisas e Deus não é objeto do nosso interesse? Colocamos Deus para fora da história, colocamos Deus para fora da nossa família, para fora do nosso dia, para fora das nossas relações. E agora, diante dessa crise, a gente descobre que nós não temos nada, senão Deus. Deus diz: me busquem. Em outra passagem, em Isaías, ele justamente nos conclama a buscar enquanto nós podemos achá-lo. Me busquem enquanto vocês podem me achar. E por final, ele diz assim: se esse meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Conversão, a própria palavra, traz a ideia de uma mudança de rota, de uma mudança de sentido, uma mudança de direção da vida. Meus queridos, Deus diz: se esse povo humilha, ora, busca e muda, é hora de nós reconhecermos onde estamos errando. Porque o coronavírus é mais um problema, é a gota que faltava para o copo transbordar. Porque, na verdade, a nossa vida já não vem bem há muito tempo. A nossa vida já vem caótica e enrolada há muito tempo. Os pecados já vêm entulhando o nosso coração há muito tempo. Agora foi a gota que faltava para perceber o quanto nós estamos num caos, numa verdadeira crise. Por isso, meus queridos, Deus respondendo a Salomão, ele diz: Salomão, você me pediu para que quando o povo fosse até o templo, em situações de pestilência, de praga, de sofrimento, de escassez, e ali orasse, você pediu para que eu atendesse. Pois bem, eu quero atender, sim. Se esse povo que se chama pelo meu nome for até a minha presença, e ali eles se humilharem, reconhecerem que são fracos e frágeis, se ali eles orarem, se ali eles falarem comigo e desejarem a minha presença, se ali eles abandonarem seus pecados,
aquilo que me ofende, aquilo que me entristece, e começar a dar ouvidos à palavra e viver a palavra, então, aí tem uma palavra espetacular, então, veja, então, se isso acontecer. Isso é uma condicional. Se fizerem isso, então, e a resposta dele é maravilhosa. Se esse povo se humilhar, e como eu vou me humilhar? Orando. E quando eu oro, eu estou buscando a presença de Deus. E buscando a presença de Deus, eu não vou conseguir continuar em pecado, eu vou ser confrontado pelos meus pecados e pelas minhas falhas. E ali é lugar de arrependimento. Perceba, é uma graduação, nós temos aí uma progressão. Eu me humilho em oração, buscando a Deus. E quando eu faço, eu mudo de sentido. A minha vida muda de rota. A minha vida que estava indo para longe de Deus, agora converte para a presença de Deus. E a resposta de Deus é: então, se isso acontecer, se o meu povo se voltar para mim, eu ouvirei dos céus. Ele vai escutar. Diz mais: eu perdoarei os seus pecados. Aquilo que tiverem feito, que é justamente o motivo da crise, eu vou perdoá-los. E como resposta, eu vou sarar a terra. Eu vou sarar, e sarar aí a palavra é curar. Eu vou trazer saúde. Eu vou trazer saúde à terra. Eu vou trazer saúde às pessoas. Eu vou trazer saúde ao cosmos, ao nosso mundo. Meus queridos, os versículos 15 e 16 em seguida, vai dizer assim que estarão abertos os meus olhos. Deus disse, os meus olhos vão estar abertos. Atentos os meus ouvidos estarão atentos ao quê? A oração que se fizer neste lugar. No templo, quando os meus filhos entrarem no templo para se humilhar, orar, me buscar e se arrepender, os meus olhos, os meus ouvidos estarão abertos e atentos para a oração que for feita ali naquele lugar. Diz ele mais, porque eu escolhi e até santifiquei, eu separei essa casa, para nessa casa o meu nome estar para sempre, e ali o meu coração e os meus olhos, olha que promessa maravilhosa, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está dizendo para Salomão que o coração dele, que os olhos dele, que os ouvidos dele estariam atentos à oração que se fizesse no templo. Hoje não existe mais o templo. O templo de Jerusalém já foi destruído. E quando a gente fala de templo, não é essa construção aqui. O templo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o templo somos nós, a sua igreja. Nós somos santuário, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Logo, as promessas que Deus fez a Salomão são as promessas que Ele faz para você e para mim. Ele diz para nós assim, eu santifiquei esta casa, e é de fato, Ele santificou esta casa, este corpo, com o sangue de Cristo. Ele separou esse corpo para ser a sua habitação, a habitação do seu Espírito. E os olhos dele, os ouvidos dele, o coração dele, está atento às orações que se fizerem aqui, neste lugar. Por isso, meus queridos, onde quer que você esteja nesta hora, você é templo do Espírito. Fale com Deus, humilhe-se na presença de Deus, reconheça a sua fraqueza, a sua miséria. Fale com Deus porque Ele quer te ouvir. Busque a Deus, deseje a presença dEle, mais do que as bênçãos que Ele pode dar. E se converta dos seus pecados. Santifique a sua vida. Isso vai mudar o mundo. Sério? O mundo. Sabe qual mundo? O seu mundo. Isso muda o meu mundo, isso muda o mundo dos meus irmãos, isso muda tudo. E a começar de nós, Deus quer trazer um avivamento. E o tempo que nós estamos vivendo hoje de crise, o que fazer? Buscar a Deus. O que fazer nesse tempo de Cristo? Nesse tempo de crise? O que fazer? Nos humilhar, orar, buscar e arrepender. E Ele promete que seus olhos, ouvidos e coração estarão atentos a esta casa que Ele mesmo santificou, separou para ser dele. Feche seus olhos, fale com Deus por uns instantes enquanto nós cantaremos mais uma canção.
levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra e seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Vamos orar, meus queridos, e vamos invocar a bênção de Deus. Que Ele te dê uma semana abençoada, debaixo da proteção dEle. Não esteja em pânico, nem desesperado. Faça o que a palavra acabou de ensinar. Busque a Deus, confie nele. Os seus olhos e ouvidos estão atentos a cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nesta hora, quero te agradecer primeiro pela tua palavra que traz consolo aos nossos corações. E te louvo, ó Santo Deus, porque o Senhor nos separou para ser a tua morada. O teu Espírito em nós habita de tal forma que hoje, neste momento, os teus olhos estão atentos, os teus ouvidos estão atentos, o teu coração está atento ao nosso clamor e ao nosso arrependimento. E é isso que nós fazemos agora, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos socorra nesses dias de aflição. Que cada irmão e irmã que me ouve e me vê nesta hora seja alcançado, Senhor, pela tua graça, pela tua proteção, pela tua providência, em nome de Jesus. E que cada um, ó Deus, possa usufruir da paz que só o Espírito Santo pode dar a cada um de nós. Que a paz de Cristo, meus irmãos, possa guardar a sua mente e o seu coração nesta hora. Ó Deus, eu os abençoo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e o consolo, proteção e misericórdia do Espírito Santo esteja sobre cada um dos meus irmãos e irmãs nesta hora, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho só um recadinho rápido. Quarta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso encontro aqui, online, virtual. Nós teremos um momento de louvor a Deus, de meditação nas Escrituras. Então, não perca, tá bom? Faça como você fez hoje, não é? Acesse esses nossos meios de comunicação e participe também. O atendimento pastoral continua aqui na igreja. Se você precisar de aconselhamento, de oração, alguma dúvida, qualquer questão, eu estarei aqui na igreja de 9 da manhã às 17 horas. Nós estamos estendendo o horário de atendimento para poder acolher você. As portas da igreja necessariamente estarão fechadas, mas a porta do gabinete pastoral continuará aberta para te acompanhar, para nós orarmos juntos e buscarmos a Deus. E você, irmão e irmã, dizimista e ofertante na nossa igreja, eu quero orientar você também a passar por aqui. De 9 às 17 horas estaremos aqui na igreja e você poderá depositar a sua contribuição no gasofilácio ou deixar com o tesoureiro Samuel Capanholo ali no escritório de contabilidade, ou mesmo fazer o depósito bancário e nós podemos posteriormente passar para você o número da conta e assim por diante. Neste momento nós precisamos da sua fidelidade, não tenha dúvida. É um momento onde todos vivem um momento de crise muito complicado e a igreja também. Haja vista a nossa igreja ser muito nova, ter se organizado agora e ela ainda caminha sempre aí com a sua vida financeira muito justa. Então, nós contamos com a fidelidade e com a generosidade de todos os irmãos. Que Deus te abençoe, uma boa semana e quarta-feira aguardo vocês aqui online
para o nosso encontro. Jesus abençoe.